Bem, estimo que sim, sou o administrador Rafael Barroso, estou aqui para compartilhar com vocês mais um tópico importante da administração. Hoje a gente vai falar sobre a administração pública e os princípios fundamentais da administração pública. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. A Constituição Federal, no artigo 37, ela vai falar sobre os princípios fundamentais da administração pública. E aí ela faz já a seguinte explanação: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, para você gravar, ajudar vocês a gravarem, o que você pode ter sempre em mente? A inicial de cada um dos princípios, que vai formar a palavra LIMP, ou seja, o conceito de LIMP tem que estar ali na sua mente para que você possa lembrar. L é de quê? Legalidade. O I é de quê? Impessoalidade. O M, moralidade. P, publicidade. E E, eficiência. Então te ajuda aí a decorar quais são os princípios da administração pública. Agora eu vou fazer aqui uma abertura, uma discriminação de cada um dos princípios, para que vocês tenham isso em mente. Então vamos lá. Quando a gente para abrir, o legalidade. O que a legalidade vai dizer? O administrador público somente poderá fazer aquilo que está expressamente previsto em lei. Ou seja, se está regulamentado em lei, o administrador público ele pode executar. Se não está, ele não pode executar. Às vezes ele consegue um decreto, que vai ser uma alteração, uma complementação da lei, onde ele já vai conseguir fazer alguns tipos de ajuste, alguns tipos de ações voltadas para determinado tema. Mas, em teoria, em via de regra, realmente tem que ser aprovado, no caso do município, na Câmara de Vereadores, para que aquilo se torne uma lei de fato e ele possa fazer a execução de determinada ação. Por exemplo, um exemplo prático para vocês, o Uber. O Uber não tinha nenhuma legislação prevendo os carros por aplicativo. Ou seja, primeiro nasceu no setor privado uma inovação, e o setor privado tem muito mais facilidade para inovar. Por quê? Porque ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Se não existe uma lei proibindo, ele pode ir lá executar. Já na administração pública, você só pode fazer o que a lei permite. Então vamos lá, na Uber, no caso da Uber como exemplo, houve uma inovação no setor privado e agora o que está acontecendo? Estão tentando, estão criando legislações para que esse tipo de inovação possa ser regulamentada. A mesma coisa está acontecendo com a inteligência artificial, a gente está vendo. Ou seja, primeiro nasce a inovação e depois vai se criando as legislações para tentar direcionar e regulamentar aquilo ali, aquela situação da melhor forma possível. Segundo item, impessoalidade. A atuação administrativa deve visar o bem comum, ou seja, o administrador público ele não pode fazer nada com interesse próprio, que seja para o próprio proveito, ele tem que estar sempre pensando ali no bem coletivo, no bem da sociedade como um todo, em não favorecimento de algum determinado grupo de classes. Ele tem que pensar na comunidade como um todo. Então isso aí é muito importante estar no radar do administrador público. Terceiro, moralidade. Agir de acordo com a moral e com a ética. Ou seja, aí é importante a gente lembrar os conceitos de moral e ética. Eu vou aqui abrir para vocês, para poder ficar um pouquinho mais claro. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Espera aí. Diferença entre esse aqui que eu queria. Abriu. Diferença entre moral, ética e direito, no direito, como que a gente vai ver. A moral lida com o certo e errado do modo de pensar e de agir. É adquirido, é formado ao longo da vida por experiência, ou seja, a moral vai criando ali dentro do indivíduo, do consciente, o pensamento dele enquanto constituição familiar, ele vai moldando a moral do que ele entende como certo e errado. Isso do próprio indivíduo. A ética já vai pensar o quê? No indivíduo inserido numa sociedade. Como que é a forma daquela sociedade agir, daquela sociedade pensar, implica no consenso de adesão à sociedade. Ou seja, vão ser vários conceitos morais
trabalhando juntos para surgir um senso ético. Ou seja, o que é certo ou errado para o Rafael pode não ser certo e errado para outra pessoa. E aí essa coletividade, o pensamento moral do indivíduo A com o B, o C, o D, várias outras inseridas, vai surgir uma mente maior, né? Um pensamento, né? E uma questão ligada ao que é certo e errado de uma forma maior, numa escala de sociedade. E aí você vai entender o que é socialmente aceito, o que não é socialmente aceito. E aí vai surgir o conceito de ética. E para o direito é o modo legal de agir, que é o quê? É imposto aos cidadãos, exige cumprimento e obediência, porque você teve o conceito moral do indivíduo, teve o conceito ético do que aquela sociedade entende como certo e errado, e depois vai haver uma legislação padronizando, né, a forma como as pessoas devem se comportar, agir e tudo mais. Moral, normas e regras pessoais, ou seja, é o que o Rafael entende como certo e errado, mesmo que a sociedade entenda que de repente aquele determinado assunto é certo. O Rafael entende que aquilo ali é errado e possivelmente vai virar uma lei que eu possivelmente possa não concordar ou concordar, né? Dependendo do que for o tema que vai ser tratado. Na ética, normas e regras sociais é guiada pela cultura da sociedade, e no direito, normas e regras legais, ou seja, é guiada pelas instituições jurídicas e pelas leis. No último quadrante aqui, moral é individual, ética é relacionada ao grupo e ao coletivo, e o direito é relacionado ao jurídico. Então, só para deixar aí mais claro a questão de ética e moral para vocês, a principal diferença. Seguindo, deixa carregar, carregou. Publicidade, né? A atuação da administrativa deve ser acessível ao público, salvo os atos sigilosos. O que é isso? Toda ação da administração pública, ela tem que dar transparência, né? Ela tem que mostrar quais são os atos, o que está sendo realizado. Ou seja, quando você abre, por exemplo, o portal da transparência, você vai conseguir lá ver todas as informações públicas, quanto está sendo gasto com as pastas de saúde, educação, de transporte, de meio ambiente e todas as outras. Você consegue ver os salários dos servidores, dos vereadores, que isso tudo é informação pública, ou seja, não é vedada a ninguém e é um princípio da administração pública que seja aberto para todo e qualquer integrante daquela sociedade, salvo os atos que são sigilosos. Algumas coisas, de repente, um processo administrativo vai estar sendo tratado de forma sigilosa porque vai expor, né, determinado assunto que ainda não pode ser, né, tratado de forma pública. Mas, salvo essas exceções, todos os atos têm que ter ali a sua publicidade. Ou seja, se você abre um processo administrativo dentro da prefeitura e, porventura, alguém não queira te mostrar, isso aí ele está ferindo um princípio da administração pública, que é a publicidade. Você tem que ter acesso a tudo que realmente você solicitou, pediu, os ajustes e tudo mais. Eficiência. Na eficiência, os agentes públicos devem buscar sempre o melhor custo-benefício em sua atuação. Aí é sempre lembrar o seguinte: eficiência normalmente é um princípio muito atrelado à administração privada, que foi embutido na administração pública, que traz o conceito de quê? Fazer a melhor entrega com o melhor custo possível, o menor custo possível. E isso tem que estar na mente dos administradores públicos. Eu sempre lembro logo da regra dos 3 orçamentos, né? Você pega 3 orçamentos dentro da sua esfera de mercado, e ali dentro dos 3 você vai ver quem consegue te entregar o melhor produto ou serviço com o menor custo. E aí você consegue atender também o item 5, né, que é um dos princípios da administração, que é a eficiência. Gente, espero que tenha ficado bacana, tenha clareado aí a mente de vocês, e até a próxima para mais um encontro aí para a gente discutir as questões de relações à administração. E hoje a gente falou um pouquinho sobre a administração pública. Fica com Deus aí e até a próxima.